Olá, boa noite, meus queridos ouvintes da Rádio Mundial e do programa Bioconexão, um programa feito exclusivamente para você, com o objetivo de expandir a consciência, passar informações que mudem o seu dia a dia. Você perceba que você é ilimitado e o que está te limitando é simplesmente você mesmo, né? O nosso objetivo é despertar esse poder que está dentro de você, ou seja, que está dentro de todos nós, e que as crenças acabam gerando um véu que não deixa isso se expandir, tá? Gerando doenças, patologias, problemas financeiros, problemas de relacionamento, todos os tipos de problemas, né? Então, o nosso objetivo é esse: expandir, mudar essas informações que estão dentro de você, tá? Hoje, eu recebi uma pergunta assim polêmica, né, bem interessante, e nós vamos estar falando um pouquinho a respeito disso. Antes disso, se você quiser conhecer mais sobre o meu trabalho, entra no meu canal do YouTube. O canal é só você entrar lá no YouTube, na lupinha, digitar Método REC, H-E-C-K, Método REC, porque lá tem todos os programas anteriores e você vai entender melhor as coisas que eu vou falando nesse programa, tá? Então vamos lá. Qual foi o tema? O que me mandaram de pergunta? A pergunta é sobre homossexualidade. Então, vamos tentar entender um pouco sobre a homossexualidade. Além que há um bom tempo atrás veio uma pergunta de um rapaz, até que eu me lembro, que me escreveu, né, falando o que eu tenho de disfunção, que eu sou homossexual. E aí eu dei todas as respostas, falando que não existe disfunção nenhuma, mas vamos entrar um pouquinho mais nesse tema. Entender que isso não é uma disfunção, isso aí não é nada. É simplesmente um preconceito gerado por crenças religiosas e crenças que são implantadas na gente. Vamos entender um pouquinho mais, tá? Então, quando nós falamos em homossexualidade, a primeira coisa que nós temos que ter na cabeça é o quê? Acabar com essa mania de criar bandeiras, defender bandeiras, tá? Por que defender uma bandeira? Por que defender bandeira gay, bandeira bissexual? Cada um inventa um nome, é bi, é trans, é não sei o quê. Você não tem que defender bandeiras. Por quê? Porque você é uma consciência humana. A partir do momento que você cria uma bandeira para você defender, você está gerando caos, você está gerando conflitos. Então, para que gerar conflitos se você é simplesmente uma consciência humana? Nós não temos que rotular, né? Só que existe uma mania de rotular as pessoas, rotular os gostos, né? Nós temos que entender que cada ser é único. Além dele ser único, ele está conectado com o todo, tá? E o espírito em si, a sua essência, ela não tem uma sexualidade. Ele veio aqui para saborear a vida de cada um da sua maneira. Então, nós temos que parar com essa mania de botar nome, defender símbolos, defender bandeiras, porque isso só aumenta o caos. E a mesma coisa de você rotular uma pessoa que tem alguma deficiência. Por que rotular a deficiência? Ela é um ser, uma consciência humana comum, que vai fazer as coisas de acordo com os potenciais e limitações de cada um, né? Hoje é muito normal nas escolas, como eu já falei no passado, psicólogos começar a rotular todos os tipos de crianças, né? Então, todos têm algum déficit de atenção, ou é hiperativa, ou é não sei o que, ou é não sei o que lá, e acabam drogando essa criança, jogando, implantando um remédio para acalmar a criança, tirando ela cada vez mais da sua essência. Então, nós temos que parar de rotular e respeitar a individualidade de cada um, né? Por que falam tanto, eu vou falar aqui entre aspas, tá? Homossexualidade. São crenças que vêm lá do passado e acabam se armazenando em você em forma de informações. E essas informações acabam fazendo com que você julgue, né? Por isso que eu falei, quanto mais eu defendo uma bandeira, mais julgamentos eu gero. Por quê? Porque começa
um defender contra aquela bandeira e o outro defender a favor daquela bandeira. Você não precisa de nada disso. Você precisa simplesmente manifestar os seus gostos. Você dá satisfação para alguém se você gosta de peixe, se você gosta de comer carne, ou se você gosta de comer batata frita? Eu, por exemplo, eu não gosto de peixe. Então, se eu for em algum lugar e me oferecerem peixe, eu não vou comer, porque eu não gosto, não faz parte da minha essência. Minha essência não gosta desse sabor. Então, a relação humana é a mesma coisa, é uma questão de gosto. Tá? O que você quer saborear na sua vida? Tá? O peixe ou a carne? Você só tem que saborear o que você gosta, sem dar satisfação dos seus gostos, sem se preocupar com o que as pessoas estão falando sobre você. Tá? Então, as crenças, elas são drogas invisíveis, usadas para apaziguar e controlar a humanidade. Então, nós temos que estar atentos a isso, despertar para isso. Por quê? Porque eu tenho que deixar de ser controlado. E as crenças, elas são colocadas exatamente para me controlar. Baseado no quê? Sempre no medo. Tá? Então, o medo que é alimentado dentro de você, que é injetado dentro de você em formas subliminares, principalmente através da mídia, é o que vai gerando todo esse caos. O caos de cada um defender a sua verdade como sendo única e verdadeira. Não existe uma verdade. Existe uma consciência espiritual que quer saborear a vida, quer simplesmente viver da melhor maneira possível. No fim, nós somos tão bombardeados por essas crenças que elas acabam gerando o que na gente? Um conflito de você com você mesmo, tá? Como você pode se relacionar com as pessoas se existe um conflito dentro de você? Só existe, ou melhor, só pode existir um relacionamento quando você aceita o que é, e não como você gostaria que fosse, ou como gostariam que fosse. Então, o relacionamento, ele é assim, você tem que aceitar a situação como ela é, sem julgamentos, sem crenças. Aí você vai conseguir se relacionar com toda a sociedade de uma maneira sadia, né? E para você aceitar como é, você tem que estar em paz interior. E onde tem que estar essa paz? Essa paz, ela tem que estar dentro de você. Como que você vai viver em paz se você não tem uma paz interna? E o que tirou essa paz da sua mente? O que gerou essa mente, o que fez a sua mente virar um campo de batalha? As crenças, onde colocaram em você o que é certo e o que é errado, né? Então, essas crenças, elas geram aquilo que eu sempre digo, o diálogo dentro da sua mente, que é igual ao quê? A um campo de batalha. De quem? De você com você mesmo, que se reflete no externo. Por isso, de tanto estresse, de tanta guerra, de tanta briga, de tanto você querer defender uma bandeira. E repetindo, quanto mais eu defendo um ideal, mais eu gero conflito. Você não tem que defender o ideal. Você simplesmente tem que viver o que você é. Viver o que a sua alma quer viver. O que ela quer sentir. Sem ter que provar nada para ninguém. Sem ter que brigar com os outros, querendo defender os seus direitos. Porque você tem o direito de ser o que você é. Para que defender isso? Entrar em brigas que vão só aumentar o caos, gerar mais polêmicas, cada vez mais polêmica. Tá? Então nós temos que entender isso. Onde não há conflito, se manifesta algo muito maior do que atividade, pensamento. Olha só, aonde não há conflito, se manifesta algo muito maior do que a atividade do pensamento. O que é o pensamento? O pensamento, ele é simplesmente você, as suas crenças.
Então, o pensamento ele é baseado em uma dualidade, que são os diálogos da sua mente. Então, nós temos que estar atentos a esses diálogos. Tá? E quando não existe conflito interno, conflito na sua mente, um conflito de querer provar o que você não precisa provar o que você é. Você simplesmente é o que você quer ser, não precisa provar para ninguém nada. Então, quando você não precisa provar nada para ninguém, você está livre de crenças, algo muito maior do que o pensamento que gera esses conflitos vai se manifestar. O que é esse algo muito maior do que o pensamento? É o amor. E o amor é uma frequência libertadora. Então, nós temos que deixar de gerar caos, ou melhor, alimentar o caos, alimentar a ira dos outros. Nós temos que vibrar no amor, vibrar no que você realmente é, no que você realmente quer passar para a sociedade. Ou melhor, né? Não precisa passar nada para ninguém. Viver para você mesmo, tá? Porque só assim você não se machuca. E quanto mais eu fico preso no que as crenças me dizem, o que é certo e o que é errado, o que eu crio para mim? Quando eu estou vivendo uma coisa que eu não sou, eu estou criando um conflito comigo mesmo. E esse conflito comigo mesmo vai gerar o quê? Enfermidade. Ela vai se somatizar como uma enfermidade. E olha só, já falei isso em vários programas, né? Qual o maior índice de câncer no homem? Ele está relacionado com câncer de próstata, que está relacionado com o quê? Com a sua sexualidade, ou seja, com o conflito que você tem consigo mesmo. Então, deixe de ter esse conflito, elimine esse conflito, viva as suas vontades, não existe certo e errado. O errado é aquilo que você se culpa depois. Só que para você se culpar, você precisa ter o quê? Uma crença limitadora que disse que aquilo é errado para você. Tá? E qual é o maior índice de câncer na mulher? Colo de útero e mama. As duas áreas também estão relacionadas com o quê? Também estão relacionadas com a sexualidade. Então a pergunta é: o que você está fazendo com você mesmo? O que você está fazendo com você mesmo? Porque isso não é culpa de ninguém. É a culpa do seu conflito interno. Conflito interno gerado por quem? Por crenças limitadoras, que foram impostas por quem? Principalmente pela religião. Tá? Então, a religião acaba limitando o ser. Por quê? Em vez de ser um religare, que é despertar o amor, não. Ela é tão patriarcal, tão rígida, que ela limita o ser. Então, você tem que estar atento a isso. Se o que você está seguindo está te limitando ou se está te despertando. Despertando para a sua essência viver o que ela quer e não o que foi imposto para você. Tá? Olha só que interessante, né? Falando em sexualidade, existem 3 linhas espirituais para alcançar a iluminação, além de eu não acreditar em iluminação, tá? Para mim isso aí é uma besteirite, buscar a iluminação. Não, se você está aqui na matéria, você tem que viver a matéria. E, vou dizer, ser iluminar é viver as suas vontades e não deixar de viver em função de crenças achando que você vai subir de estágios. No fim, você acaba passando a vida sem viver e vai descobrir o que é viver depois que morreu, tá? Então, nós temos que entender que o nosso espírito ele quis se manifestar aqui nesse plano porque ele quer vivenciar a vida, saborear a vida, tá? Conhecer tudo o que tem aqui relacionado à vida, a viver. Né? Então, olha só, existem 3 linhas. Uma linha ela é rígida, patriarcal, né? Onde eles fazem o voto de celibato. E como ela é tão rígida, ela acaba gerando um desequilíbrio. Porque se você for perceber, a religião que mais atacou no passado, vou pôr entre aspas novamente, porque eu não gosto de usar esses termos, homossexualidade, bissexualidade. Eu acho que todos nós somos uma consciência espiritual. Tem que parar de botar bandeiras, tá? Mas
como nós estamos falando desse tema, eu vou pôr entre aspas sempre a homossexualidade. Então, as religiões que mais julgaram a homossexualidade, elas são rígidas, são patriarcais, e a grande maioria fazem o voto de celibato. E olha só que interessante, julgam e no fim existe um alto índice de líderes religiosos como é que eu posso dizer? Em situações de... Caramba, me sumiu o termo. Em situações onde esses líderes estão se relacionando com crianças, onde esses líderes são pegos com relações também homossexuais e o julgamento vem de lá, tá? Então nós temos que tomar cuidado, porque a sua essência, ela veio aqui para viver, tá? Não importa qual o seu gosto sexual, se é por um homem, se é por uma mulher, se é pelos dois, não importa. Ele veio aqui para saborear. E quando você faz esse voto tão rígido, lá dentro a sua essência está gritando, porque ela tem uma vontade de viver, tá? E o voto te restringiu. Existe outra linha, que é a linha onde esses líderes podem ter relacionamentos, podem se casar, tá? E é uma linha mais flexível, tá? E existe a linha onde existe a alquimia sexual, onde a pessoa tem a relação sexual, só que sabe cultivar a energia sexual. Então, são 3 linhas. E todas as linhas que são extremamente rígidas, elas acabam gerando um desequilíbrio. Então, nós temos que estar observando isso. Se eu estou em desequilíbrio, se eu estou preso em crenças limitadoras, ou se eu estou vivendo o que eu quero viver, o que eu quero saborear, sem medo do que os outros vão pensar. Eu vejo muito quando a gente tem clientes relacionados à homossexualidade, novamente entre aspas, que os pais, às vezes, não aceitam a situação do filho. E olha só, às vezes eles não aceitam, não é nem por eles, porque eles amam o filho. Então, amar é libertar, deixar ele fazer o que quer. Mas o que prende ele e gera essa rigidez é o medo do que a sociedade vai falar do filho dele e da família dele. Olha que ridículo, preso em um contexto social. Tá? Então nós temos que despertar, não importa o que a sociedade pensa, importa o que você realmente é. Enquanto você ficar preso com uma guerra interna, uma batalha na sua mente, se eu estou fazendo certo, se eu estou fazendo errado, se eu estou dentro do que falaram que é certo, o que é errado, o que eu vou estar gerando em mim? Doenças, eu vou estar gerando infelicidade. E a escolha é sua. Você decide em ser feliz ou infeliz. Você decide em ser saudável ou ser doente. E você vai sempre ficar doente a partir do momento que você não vive o que a sua essência está gritando. Então não tenha vergonha de viver. Viva o que aí dentro está gritando. O que grita aí dentro? Quem é você? Tá? Isso é o que eu tenho para falar a respeito desse tema, dessa pergunta que foi feita sobre a homossexualidade, entre aspas. Mas é muito importante, até para todos, né? Parem de defender bandeira. A bandeira só gera um conflito de você com você mesmo e de você com a sociedade. Simplesmente viva o que você é. Você não tem nada para provar para ninguém. E não se culpe, porque não é culpa. É o seu gosto, é a sua forma de se expressar, é o que você quer saborear. Então, saboreie a vida da forma que você mais deseja, da maneira que você é feliz. Mas realmente seja feliz. Não carregue crenças e não carregue culpas. Simplesmente viva, independente do que a sociedade diz. Porque um dia eles vão acordar, tá? E vão entender que não adianta ficar julgando o outro. Porque essas pessoas que estão te julgando também estão se machucando, tá? Como assim estão se machucando? Ela fica tão irada com uma coisa que não é dela, que é o seu corpo, a sua vontade, que
ela acaba se machucando. Ela vive em ira, vive em conflito. E às vezes, semelhante atrai semelhante, né? As vontades dela é a mesma da sua e só não expressa por medo do que a sociedade vai falar dela. Tá? Então, isso é o que o conceito da bioconexão, que é um conceito mais matriarcal, né? E da sincronicidade, um conceito libertador, tem para falar para vocês. Muito bem? Então, vamos conhecer lá o Instituto Semente da Vida e a nossa programação. No Instituto, nós temos vários cursos, vários atendimentos, e eu quero convidar vocês para conhecer o nosso espaço, tá? É um espaço realmente libertador. Os nossos cursos são com o objetivo de expandir a sua consciência, expandir o melhor de dentro de você, tirar as suas limitações, entender que o que está te limitando, o que está causando doenças em você, é você mesmo. Então, vamos tirar essas limitações e expandir os seus potenciais de cura, os seus potenciais de prosperidade, todos os potenciais que estão adormecidos dentro de você. Tá? Então, nós temos os cursos de bioconexão, que são cursos onde a gente te coloca em contato com a sua essência. Você vai se comunicar com a sua supraconsciência, com o seu eu interior verdadeiro, a sua consciência espiritual inata, que está conectada com a verdadeira verdade, está conectada com os registros acásticos, está conectada com a energia criadora. Tá? Então vamos buscar a verdade na fonte e não no que foi passado para a gente através de crenças do que é uma falsa verdade, que só geram doenças. Então a bioconexão é isso, é entender realmente a fundo o que é o medo, o que é a tristeza, o que é a preocupação, o que é o pensamento e o que isso está gerando dentro de você. Se conectar com a sua essência e despertar a luz divina que está dentro de você. Se você entrar no meu site, você vai ver fotos das pessoas expandindo luz. E aquilo não é Photoshop. Aquilo é um fenômeno que acontece realmente nos padrões de bioconexão. Por quê? Eles são padrões preparatórios para você se inserir no que nós chamamos de sincronicidade quântica, que é um outro método de cura com as mãos, onde você é um veículo que recebe e emite essa cura. Uma cura num nível frequencial sensacional, um nível frequencial que eu tenho muita experiência em tratamento de câncer e várias doenças aí que a pessoa às vezes foi desenganada e só com a energia, a frequência da sincronicidade, nós conseguimos reverter vários casos, não só com a sincronicidade, mas dando consciência, mudando os padrões mentais dessa pessoa, tirando essas crenças que limitam ela. Tá? Então você vai entender que você tem um poder aí dentro que você não faz ideia, um poder de se auto-regenerar, seja lá o que for, você tem esse poder dentro de você. E nós ajudamos isso, ajudamos a despertar. Então a bioconexão é uma introdução a a tirar essas limitações de você, e a sincronicidade é um veículo de cura para você se auto-aplicar e aplicar nas pessoas. Tá? Então, além da sincronicidade, além da bioconexão, nós temos vários outros cursos, cursos de PNL, tá? Nós temos um curso que eu vou estar dando junto aí com os meus dois amigos, com o Fábio Peloso e com o Ricardo Reis, que é o despertar, as 3 etapas do despertar, né? Onde nós vamos trabalhar corpo, mente, espírito, para despertar, para te dar novas informações do que realmente é a vida, tirando as limitações. Então nós temos várias atividades. E toda sexta-feira nós temos reiki gratuito. Então visita a gente lá. Entra no site www.bioconexão.com.br www.bioconexão.com.br. Você pode também visitar nossa fanpage, que é só entrar lá no Facebook e digitar Instituto Semente da Vida. Muito fácil, Instituto Semente da Vida.
ou ligar lá no 3297-0120 e se informe sobre todos os cursos, sobre todas as palestras. E vem conhecer, vem receber pelo menos lá de sexta-feira uma sessão de reiki gratuito, tá? E aí você vai conhecer o nosso instituto, conhecer nossa frequência, e nós estamos abertos a isso. Então eu quero agradecer a todos os ouvintes por estarem me ouvindo toda terça-feira às 9 da noite e convido vocês para a próxima terça-feira para mais um programa Bioconexão. Um grande abraço, namastê. Eu tinha muitos problemas no trabalho, assim, não conseguia o que eu queria mesmo, meus objetivos eles não alavancavam, tinha muitos problemas. E eu procurei o Neil para conversar com ele a respeito disso, porque eu tentava, a coisa começava a fluir, de repente despencava de uma vez. E eu comecei a ver que tinham padrões de repetição, os ciclos sempre se repetiam, eram sempre as mesmas coisas que aconteciam. E eu estava com o objetivo de um trabalho novo, uma oportunidade muito boa para mim profissionalmente. Eu não podia perder isso. E eu via que as coisas não estavam caminhando para mim. Aí eu conversei com o Neil, ele falou para mim a respeito da bioconexão e a gente fez o trabalho. Ele me ensinou as coisas que eu tinha que estar fazendo para tudo dar certo. E eu peguei aquilo com muita força e em um mês a minha vida transformou. Veio pra mim na mão, tudo perfeito. Já tem 5 meses isso, tá tudo andando assim perfeitamente. Eu não tenho do que reclamar, só tenho que agradecer, porque funciona mesmo, muito bom. E eu tô muito feliz com o que eu consegui. Essa minha conquista, essa minha vitória profissionalmente, financeiramente, eu tô maravilhosa, tô muito bem mesmo. Sit there and swallow him hard.